Olá, boa noite. Quanto tempo, né? Voltando aqui às atividades do canal. E hoje eu escolhi um tema, aproveitando essa nova fase que vai falar de meditação, de yoga e de psicanálise, né? Vamos falar um pouquinho de neurociência. E aí a gente vai fazendo uma mistura aí desses conteúdos para a gente conseguir se entender, para a gente conseguir gerenciar as nossas emoções, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a nossa mudança de estado mental, a nossa mudança de hábito, a nossa mudança na nossa vida mental, na nossa vida emocional, misturando um pouquinho aí, sendo explicada como essa mudança consegue ser feita através da plasticidade cerebral, né? Então, vamos começar primeiro com as sinapses. O nosso cérebro, ele tem uma corrente elétrica, ele é feito de correntes elétricas, que são feitas a partir das células neuronais. E essas células, elas se intercomunicam. Então, todas as vezes que a gente estuda alguma coisa, que a gente aprende algo novo, que a gente tem um novo hábito, essas células, elas vão se interligando. E eu costumo dizer que o cérebro brilha, né? Porque vão acendendo, uma célula sendo ligada à outra, formando caminhos, elas vão formando como se fosse uma trilha, né? Uma trilha que, se eu fizer todos os dias, se eu ler sobre aquele assunto todos os dias, daqui a pouco eu vou estar expert no assunto. Se eu, numa profissão nova, se eu fizer aquilo todos os dias, daqui a pouco isso para mim já vai ser muito comum de ser feito. Então, as sinapses, elas são essa conexão entre uma célula e outra e que vai formando esse novo caminho e que vai se concretizando, se solidificando no nosso cérebro. E a partir daí, nós temos a plasticidade. A plasticidade, ela é é um conceito da física, que algo que é colocado dentro daquele, o material, o corpo que é colocado dentro daquele molde, ele vai ficar daquele jeito, né? Vamos pensar aí numa massinha de modelar. Se a gente coloca uma massinha de modelar dentro de uma caixa quadrada, se a gente tira a caixa depois, a massinha de modelar continua dentro dessa caixa. Então é um dos conceitos da física, que aquele corpo, aquele material submetido a esse condicionamento, ele não vai mais retornar ao formato de antes. E temos então a plasticidade cerebral. E aí fala justamente desse caminho. Quando a gente aprende algo, a gente não desaprende aquele algo. Pensa quando vocês eram pequenos, que vocês aprenderam a andar de bicicleta. Pode ser que há 20 anos você não ande de bicicleta, mas quando você pegar uma bicicleta e começar de novo a pedalar, você vai se lembrar como é e o seu corpo já vai estar acostumado com aquilo. Então, e o que isso tem a ver com as nossas mudanças de vida, com as nossas mudanças de hábito? Tem tudo a ver, né? Porque vamos então falar de coisas práticas primeiro, depois a gente parte para o lado emocional. Quando a gente está lá iniciando as nossas aulas de autoescola, e aquele monte de informação, porque passa a marcha, pisa no acelerador, pisa na embreagem, troca a marcha, é muita informação. Nosso cérebro não está acostumado com aquelas informações. Na primeira e na segunda aula, parece que a gente nunca vai aprender a fazer aquilo. E, no entanto, durante a autoescola, você vai se acostumando com aquelas ideias, vai se acostumando com aqueles conceitos, com aqueles movimentos. E até que, enquanto tira a carteira, a gente ainda está meio desastradinho, a gente esquece de uma coisa, a gente passa a marcha errada, pisa no acelerador em vez de no freio, né? E assim vai acontecendo. Mas depois que a sua carteira é entregue a você e que você começa a dirigir pela cidade, daqui a alguns anos, primeiro você não tem mais a ansiedade se interferindo naquele momento. E
você nem lembra como é que você faz mais. Depois de alguns anos dirigindo pela cidade, você sai do seu trabalho, você chega na sua casa, você não precisa pensar cada vez que vai passar a marcha, cada vez que vai pisar no freio, no acelerador. Tanto que quando você precisa acionar o freio, porque tem um carro freando na sua frente, você faz automaticamente, você não tem que pensar. Você faz automaticamente. Então, o seu cérebro ele já está trabalhado com relação àquilo. Já virou natural. E uma coisa muito importante, o nosso cérebro, a ideia dele é sempre de economizar energia. Então, o que ele puder transformar em automático, que a gente fala, né, no piloto automático, o que ele puder transformar em algo natural para você não precisar ficar pensando muito sobre aquilo, ele vai transformar. Em compensação, se você deixa de fazer, ele também vai deixar de se preocupar com aquilo e vai gastar a energia, a pouca energia que ele quer gastar com outra coisa. E aí, um outro exemplo, uma mudança de hábito muito comum nas pessoas, principalmente hoje, com o advento do celular, da internet, o hábito de ler. Quando você fica muito tempo sem ler, quando você pega um livro que você abre a página, parece que aquela página não termina. E o seu cérebro quer tanto economizar energia que acaba te dando sono. É algo muito natural do nosso cérebro. Você vai ficando com sono e você não consegue terminar aquela página. Terminar um parágrafo já é ai meu Deus, eu não estou entendendo nada. Você tenta ler de novo e não consegue. Se você insistir, todos os dias você continuar lendo um pouquinho, em alguns meses você consegue ler um livro no final de semana. Você começa na sexta, segunda-feira você já terminou o livro, porque o seu cérebro transforma aquilo em automático. Uma academia, uma atividade física qualquer. Quando você chega na academia, os primeiros dias são terríveis, o corpo dói, você para levantar, se for cedo você não quer ir, se for depois do trabalho você, estou muito cansado, não quero ir. Isso é natural, o nosso corpo ele quer descanso, ele quer pouco gasto energético. Mas quando você insiste nisso, vai acontecer exatamente o contrário alguns meses depois. Quando você não for à academia, é que o seu corpo vai doer. Não fui à academia essa semana. Quando você voltar, nossa, que desespero. Parece que você começou do zero. E vamos lá falar então, finalmente, das mudanças de hábito. Todo hábito emocional que a gente tenha, a gente também precisa insistir para se livrar dele, um hábito negativo emocionalmente, né? Vamos então aqui, pode ser qualquer emoção, tá? Pode ser medo, pode ser raiva, pode ser irritação, pode ser ansiedade, porque a gente sim consegue controlar a ansiedade. Com as ferramentas certas e com muita insistência, a gente consegue entender o momento que aquela ansiedade está chegando para a gente pensar, peraí, vou precisar ficar ansioso com isso? Posso resolver isso de outra forma? Sem precisar ter ansiedade, que a gente sabe todos os transtornos que a ansiedade traz para a nossa vida. Mas então eu vou falar do hábito de reclamar. Reclamar vira um hábito e é um hábito muito prejudicial. Não aquela reclamação, você deu uma topada agora ali, dói, óbvio, você vai reclamar, talvez até xingue. Mas você não vai ficar pensando nisso daqui a 2, 3 dias, a não ser que tenha machucado muito o pé, mas você vai ficar reclamando daqui. Reclamar de qualquer coisa, às vezes a gente reclama do trânsito, às vezes a gente reclama do caminho que tem que fazer para casa, do ônibus que tem que pegar, da compra que tem que fazer, no mercado que está cheio. E se a gente for fazendo esse hábito de reclamar todos os dias, todas as vezes que a gente entrar no mercado, a gente vai estar muito mais preocupado com o tamanho da fila do do nosso objetivo no mercado. Ou se a gente reclama porque está no trânsito, vou ter que pegar engarrafamento, meu Deus, e você sabe que não existe outro caminho. É aquele caminho do engarrafamento todos os dias. Você deixa de curtir uma música, escutar um podcast, ouvir um audiolivro, prestar atenção no pôr do sol, ou prestar atenção nas pessoas mesmo em volta, né, que estão passando. E às vezes você não sabe nem o caminho que você fez. Você não sabe se, como aqui é o caso de Brasília, se tem um ipê novo que nasceu ali, as flores floresceram ali, porque você foca do lado negativo. Lembra que o nosso cérebro quer economizar energia e transforma todo o hábito em automático?
para economizar energia, para você não precisar pensar, então automaticamente o seu cérebro vai jogar para reclamação. Só que essa reclamação vai transformar seu organismo em algo venenoso, porque vem os hormônios, do negativo vem os hormônios, o cortisol que vai ficar alto, e aí você vai desequilibrar todo o seu organismo. Daqui a pouco você tá com uma dor de estômago, tá com uma enxaqueca que não passa, tá com uma fadiga extrema, sem motivo aparente, motivo clínico aparente, ou talvez você nem tenha se cansado muito no dia. Portanto, a gente precisa insistir para quem tem o interesse de parar de reclamar, né? E aí a gente precisa insistir, lembra da plasticidade cerebral? Se a gente insiste todos os dias e quando vier reclamação, a gente, vou segurar, não vou reclamar não. Daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, você vai transformar inclusive os desafios em algo mais leve. Você vai transformar aquele engarrafamento numa oportunidade de ouvir músicas que você não escuta há quanto tempo. Vamos lá colocar as músicas da adolescência, né, que você há muito tempo não escuta. Vamos ouvir um audiolivro. Tá dirigindo, tá engarrafado? Vamos colocar um audiolivro? Olha o tempo que você tá ganhando. Você não tá lendo, mas você tá ouvindo. Quantos livros durante o ano você vai poder ouvir? Vamos ouvir um podcast interessante de um assunto que você estuda, de um assunto que você precisa, não é? Então, a reclamação é apenas um dos hábitos que a gente pode transformar e totalmente justificado pela plasticidade cerebral, né? Então, vamos aproveitar essa capacidade que o nosso organismo nos dá, que o nosso cérebro tem, uma capacidade incrível, né, que a neurociência todo dia estuda mais e mais e mais, para aproveitar melhor o nosso tempo. Então vamos pensar aí quais são os hábitos que a gente pode melhorar na nossa vida, no nosso dia a dia, utilizando aí os conceitos das sinapses, da plasticidade cerebral. Vamos comigo? Então vamos! Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham feito sentido. E a gente pode, num minutinho, fazer um escaneamento. Se quiser sentar com as pernas cruzadas, como eu tô, no sofá, ou no chão, ou na cama. Vamos fechar os olhos. Vamos respirar. Puxa o ar lento e profundamente. Solta o ar até o fim. Mais uma vez, puxa o ar. Solta. Uma última vez, puxa o ar lento e profundo. Solta. Deixa a respiração normalizar. Deixe ela fluir naturalmente. Vai observando se existe alguma tensão, algum ponto de conflito no seu corpo. Leve a atenção para esse ponto. E imagine esse ponto desbloqueando, se desfazendo. E hoje eu vou usar uma técnica de visualização com cromoterapia. Vocês vão imaginar embaixo das solas dos pés uma nuvenzinha verde esmeralda, um lindo verde esmeralda.
vai visualizar essa fumaça, essa nuvem adentrando os pés e colorindo o pé de verde, um verde vibrante. E relaxa, solta. E essa fumaça vai tomando conta dos tornozelos, das panturrilhas, colorindo de verde esmeralda. Solta, relaxa e vai tomando conta dos joelhos, das coxas. Solta e vai subindo pela pelve, tomando conta de todo o quadril. Relaxa e sobe pelo abdômen, pela lombar. Solta. Vai tomando conta da sua caixa torácica, do seu peito e todo o seu tronco e membros inferiores nesse momento estão coloridos com verde vibrante. E vai descendo pelos ombros, pelos braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos, dedos, tudo colorido de um verde vibrante. Solta. Vai subindo pelo pescoço, tomando conta da mandíbula, solta a língua dentro da boca, abre um pouco os lábios, sobe pelas bochechas, nariz, orelha, vai descontraindo todo o rosto, toda a sua face, deixa as pálpebras bem leves, fechadas, a cor sobe pela testa e toma conta de todo o couro cabeludo. Solta, relaxa. E esse verde é o verde da imunidade, é o verde da cura, é o verde da conexão com a natureza. Então, agora que você já está vibrando nesse tom de verde, esfregue as mãos até aquecê-las. E antes de abrir os olhos, coloque em forma de concha em cima dos olhos. E só então abra devagar os olhos dentro dessa concha, para que a energia não se disperse. E então, assim termina hoje a nossa reflexão com escaneamento corporal e cromoterapia. Boa noite.